Pessoal, vamos seguindo agora com o vídeo 7, tá? O próximo tópico, então, que a gente vai estudar agora é a relação entre campo elétrico e potencial elétrico em cada ponto do espaço, tá? No vídeo passado, no final do vídeo 6, eu afirmei para vocês o seguinte, né? O que a gente estava estudando lá? A gente estudou uma relação que me permite calcular a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico, dado o valor do campo elétrico em cada ponto, né? Então, se eu conheço o campo elétrico em cada ponto lá do meu laboratório, fazendo essa integral de um ponto A até um ponto B, o resultado disso, né, com o sinal trocado, é justamente a DDP entre os pontos B e A. Tá? E aí eu afirmei para vocês, sem demonstrar, que o resultado dessa integral não depende dos detalhes da trajetória que eu utilizo para fazer o cálculo dela. Tá? Então, esse resultado aqui não depende dos detalhes do caminho de integração. Esse resultado só depende do ponto inicial e do ponto final. Né? Então, ficou faltando a gente demonstrar isso de uma forma mais rigorosa, mas para eu fazer essa demonstração, eu preciso dar um passo além na nossa matéria. Tá? A gente acabou de ver, então, né, que, conhecido o campo elétrico, eu consigo obter a DDP entre um par de pontos qualquer. Mas será que o contrário também é verdade? Se eu conheço a DDP entre um par de pontos qualquer do meu campo elétrico, ou, mesma coisa que eu dizer, né? Se eu conheço o potencial elétrico em cada ponto XYZ do meu espaço, se eu conheço esse cara, será que eu consigo calcular o campo elétrico? Né? Então, de novo, né, reforçando, se eu conheço o campo, eu calculo a DDP. Se eu conheço os potenciais, será que eu consigo recuperar a informação do campo? É isso aqui que a gente vai ver. Né? A gente vai estabelecer, vai aprender a estabelecer uma conexão direta entre o campo elétrico e uma série de derivadas aplicadas ao potencial elétrico. Tá? E esse resultado vai levar a gente a uma demonstração que eu queria ter feito no vídeo anterior, não tinha condições, né? Porque eu precisava avançar um pouquinho na matéria. Que demonstração é essa? A demonstração de que essa integral não depende do caminho. Tá legal? Então, gente, antes de passar propriamente para a física aqui, né? Vamos só definir uma operação que a gente faz lá em matemática. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso antes da paralisação, né, por causa dessa pandemia. Bom, se vocês não viram isso, vão ver. Se já viram, vamos relembrar. Né? O que significa essa operação matemática chamada gradiente de uma função escalar? Né? Uma função f de xyz, ou seja, a cada ponto do espaço eu tenho uma função f calculada nesses pontos. Tá? O que significa o gradiente dessa função? O gradiente, pessoal, é uma operação matemática que vai transformar uma função escalar, né, ou seja, uma função numérica, em um campo vetorial. Tá? O que é um campo vetorial? É uma coleção de vetores no meu espaço, onde em cada ponto eu tenho um vetor associado. Tá? Por exemplo, o campo elétrico é um exemplo de campo vetorial. O campo gravitacional, né, em cada ponto do espaço eu tenho uma aceleração gravitacional, eu tenho um G associado. O campo gravitacional também é um exemplo de campo vetorial. Então, um campo vetorial é uma coleção de vetores, onde em cada ponto eu tenho um vetor associado. Né? E a direção e a intensidade daquele vetor em cada ponto depende de uma regrinha. Né? No caso do gradiente, como é que é essa regrinha? O gradiente é simplesmente uma operação, como eu falei, né, que vai transformar esse campo escalar num campo vetorial, estabelecendo a seguinte regra. Gradiente de uma função, a gente representa por esse triângulo de cabeça para baixo aqui, né? É o gradiente, é um operador, tá? Um operador matemático. Então, o gradiente de uma função f de xyz é simplesmente essa operação aqui. Isso é uma definição, tá, gente? Eu estou inventando uma operação e estou dando para ela o nome de gradiente, tá? O que é essa definição? O que é o gradiente da f? O gradiente da f é simplesmente a derivada parcial da função f em relação a x, avaliada na direção y, mais soma vetorial, gradiente da função f em relação à coordenada y, isso tudo calculado na direção j. Tá?
mais derivada parcial da f em relação a z, o resultado disso colocado na direção k. Então, isso aqui eu tenho um campo vetorial cujas componentes são as derivadas parciais em relação a cada variável correspondente, x, y e z, tá? Nas direções i, j e k, beleza? Então, essa é uma definição, tá? A gente já vai ver por que isso aqui é conveniente. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenho uma função escalar de x, y, z, dada por isso aqui. F de x, y, z é igual a x vezes y mais z quadrado. Uma função qualquer, tá? E eu quero avaliar o gradiente dessa função escalar no ponto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Então, eu vou calcular as derivadas, colocar essas derivadas nas posições correspondentes, né? I, j, k, e depois substituir x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Né? Então, vamos ver a componente x do meu operador gradiente. Né? Então, o gradiente de f, componente x, é a derivada parcial da f em relação a x. Então, como é que você calcula a derivada parcial? Considera as outras variáveis como sendo constantes e deriva em relação apenas ao x. Né? Então, derivada de xy em relação a x é simplesmente y. Né? Na direção do unitário i. Olha lá. Tá? Mais soma vetorial, derivada parcial daquela função em relação a y na direção j. Derivada parcial desse cara em relação a y, ó, aqui a derivada é zero, né, que não depende do y. Derivada desse cara em relação a y vai dar o quê? X. Né? Em relação a y, o x é uma constante. Então vai ficar x na direção j, mais soma vetorial, derivada parcial em relação a z, coloca o resultado na direção k. Deriva essa função aqui em relação a z. Essa derivada aqui é zero, né? Em relação a z, x e y são constantes. A derivada desse cara aqui em relação a z é 2 vezes a coordenada z na direção k. Beleza? Então, esse é o gradiente da função f. Eu quero avaliar esse vetor no ponto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Então, eu quero avaliar esse troço todo, essa expressão, no ponto 1, 1 e 1. Beleza? Como é que vai ficar, então, o gradiente da função f avaliada nesse ponto? Ué, vai ser simplesmente uma unidade na direção i, então vai ser simplesmente i, né? Mais soma vetorial, uma unidade na direção j, mais o z igual a 1, 2 unidades na direção k. Então, i mais j mais 2k. O gradiente da função f avaliado nesse ponto. Beleza? Então, essa é só uma definição. Eu vou precisar disso daqui a pouquinho. Tá legal? Então, dada essa definição, vamos voltar aqui para a nossa situação física, tá? Digamos aqui que eu tenho um campo elétrico arbitrário no espaço, né? Eu estabeleci um campo elétrico qualquer lá no meu laboratório, são essas linhas de força aqui, né? São as linhas pretas, tá? Aí eu tenho um ponto A e um ponto B e uma carga de prova que é zero, que vai ser deslocada sob a ação do campo elétrico desde o ponto A até o ponto B. Então, vou pegar essa carga e deslocar do ponto A até o ponto B. Em cada ponto dessa trajetória arbitrária, eu tenho força elétrica. Essa força elétrica vai realizar um trabalho e aí, usando aquela definição que a gente viu nos vídeos anteriores, eu chego nessa relação aqui, né? Que, fazendo a integral de linha do campo elétrico desde o ponto A até o ponto B, com sinalzinho menos, isso é igual a potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Tá? Diferente de potencial entre os pontos B e A. Lembrando, o que é potencial, né? Nunca é demais reforçar. O que é potencial? É, num determinado ponto, é a energia potencial associada àquele ponto por unidade de carga. Né? O potencial em qualquer ponto é a energia potencial associada àquele ponto por unidade de carga. Beleza? Então, isso aqui a gente já viu.
Aí, pessoal, eu quero fazer o seguinte, agora, daqui para baixo, né, daqui até aqui, é um tratamento bem matemático, tá? Bem teórico, mas eu quero fazer uma vez aqui com vocês para a gente chegar no resultado final, né? E aí depois sim aplicar aquele resultado final ali, tá? Então, digamos o seguinte, essa aqui é a diferença de potencial entre os pontos B e A, que é obtida a partir dessa integral. Digamos que eu não queira achar a diferença de potencial entre B e A. Eu quero achar a diferença de potencial entre dois pontos aqui, ó, que estão bem pertinho um do outro, tá? Então, se eu estou pegando dois pontos que estão separados por uma distância infinitesimal, ao invés de eu ter o ΔV, VB menos VA, esse ΔV na forma diferencial, esse ΔV se transforma num dV, né? Então, se eu fizer menos E escalar dl, o resultado disso é justamente a diferença de potencial entre esses dois pontos bem pertinho um do outro, que estão separados por uma distância dl entre eles. Se eu integrar essa expressão, eu volto no resultado original, VB menos VA. Mas se eu quero isso na forma diferencial, eu tenho essa relação. dV é igual a menos A escalar dl. Tá? Vamos deixar então essa relação aqui guardada, nós vamos precisar dela daqui a pouco. Aí nós vamos precisar de uma outra propriedade, uma outra definição, que vem lá do cálculo de funções de mais de uma variável. Tá? Digamos então que em cada ponto do espaço, né, em cada região aqui do meu campo elétrico, eu tenho um potencial associado. Né? Eu tenho uma energia potencial por unidade de carga associada a cada ponto do espaço. Beleza? Ou seja, o meu potencial elétrico é uma função de x, y, z. Então, gente, vamos lembrar lá do cálculo 2 ou cálculo 3, não sei qual que vocês estão fazendo, mas vamos lembrar uma coisa lá do cálculo. O que é o diferencial de uma função de duas ou mais variáveis? Aqui no caso são 3 variáveis, né? O diferencial dessa função é a derivada parcial da função em relação a x, dx, mais derivada parcial em relação a y, dy, mais derivada parcial em relação a z, dz. Ou seja, é uma soma das variações da minha função em cada uma das coordenadas, x, y, z. Se fosse função de uma única variável, lembra, né? Quando você tem y, fazendo um rascunho aqui, ó, y é igual a uma função de x. Né? Lá do cálculo 1, quando você tem função de uma única variável, o que é o meu dy? dy não é derivada de y em relação a x, dx? Certo? dy é a variação infinitesimal da minha função y é derivada dela em relação a x vezes a variação da coordenada x. Então, dy é igual a dy dx. Isso para uma variável. Se eu tiver mais de uma variável, eu tenho que fazer essa operação para cada uma das variáveis x, y, z. Só que aí, ao invés de usar derivadas totais, né, dy, dx, eu vou usar derivadas parciais, porque eu tenho mais de uma variável. Né? Então, ao invés de eu ter dy, dx, eu tenho ΔV, ΔX, dx, mais ΔV, ΔY, dy, ΔZ, dz. É a variação da função em cada coordenada. Tá? Então, é simplesmente uma extensão dessa definição para o caso tridimensional. Né? Ou seja, quando eu tenho 3 variáveis, por exemplo. Tá? X, Y, Z. Então, vamos dar uma sacada agora, pessoal, nessa expressão aqui e na expressão do gradiente. Olha só, aqui apareceu derivada parcial em relação a x, aqui também. Derivada parcial em relação a y, aqui também. Derivada parcial em relação a z, aqui também. Então, será que a gente consegue escrever essa relação de uma forma mais compacta usando o gradiente? Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver, olha aquela minha proposta ali, né? Eu estou falando que dv, ou seja, o diferencial, a variação infinitesimal da minha função v,
é igual o gradiente dela escalar dl. Vamos ver se essa minha proposta reproduz esse resultado aqui, ó. É fácil ver que vai dar certo, né? O que é isso aqui, gente? Gradiente de V escalar dl. O que é o dl? dl é um deslocamento infinitesimal. O meu dl é dx unidades na direção i, mais dy unidades na direção j, mais dz unidades na direção k. É o tanto que eu estou caminhando no meu sistema de coordenadas. O meu dl é um vetorzinho, é um deslocamento infinitesimal, né? Em cada eixo, no eixo x, eixo y e eixo z. Então, se eu sei as componentes desse cara e sei as componentes desse cara, vamos ver se essa proposta reproduz esse resultado. Ué, olha só, gente, vai dar certo, né? Produto escalar. Componente x desse cara multiplicada pela componente x desse cara. Ó, componente x desse cara é del v, del x. Então, ó, del v, del x vezes a componente x desse cara. É justamente o meu dx. Tá lá, ó. Componente x aqui vezes componente x desse. Ó, del v, del x, tá aqui. Multiplicado pela componente x desse cara. Tá aqui, ó. Del v, del x, dx. Tá lá. Componente y desse cara aqui, ó. Del v, del y, né, ó. Del v, del y, multiplicado pela componente y desse cara, que é dy. Então vai ficar del v, del y, dy. Tá aqui. Componente z desse cara vezes componente z desse cara. Componente z desse cara é del v, del z, vezes dz. Tá lá. Então eu consigo escrever o diferencial de uma função usando o gradiente, né? E fazendo o produto escalar com o vetor deslocamento dl. Tá? Com a minha variação infinitesimal, né? Que é o meu deslocamento infinitesimal dl. Então é só um jeito mais compacto de escrever essa expressão usando gradiente escalar dl. Legal? Então beleza, olha só. Esse sujeito é igual a isso. E esse camarada, como a gente já tinha visto, é igual a menos produto escalar de E com dl. Então eu vou igualar isso com isso, né? Na verdade eu vou pegar o lado esquerdo aqui, ó, e vou jogar essa expressão que eu acabei de achar, tá? Então o que vai dar essa relação aqui, ó? O que vai dar pra gente? dv, isso aqui é o meu dv, é o diferencial da função potencial, escrita na forma gradiente escalar dl. Então isso aqui é gradiente de v escalar dl é igual, o que está do lado direito aqui, ó, menos o produto escalar de E com dl. Tá legal? Então agora pega esse cara, passa ele para o lado de cá somando, né? Aqui, o dl aqui e o dl aqui é o mesmo, tá? Então passa esse cara para cá somando. Vou colocar o dl em evidência. Então esse cara aqui passa somando, o dl está em evidência lá. O que vai ficar dentro do parênteses? Campo elétrico, passou somando, né? Mais, o que sobrou do lado de cá? Gradiente de V. Tudo isso, produto escalar com o dl, que eu coloquei em evidência, tem que ser zero. Eu passei esse cara para cá somando, né? Então sobrou zero do lado de lá. Então, gente, olha só. Essa equação aqui está me dizendo que o conteúdo desse parêntese escalar dl tem que ser sempre zero. Porque, olha só, todo esse desenvolvimento que eu fiz aqui, ó, eu não estou assumindo nada, assim, eu não estou colocando nenhuma condição restritiva, né? Isso aqui é absolutamente arbitrário. Eu não estou fazendo nenhuma consideração inicial sobre o formato dessa trajetória, sobre o formato do campo elétrico, nada disso. Essa relação aqui, ó, E mais gradiente de V escalar dl tem que ser sempre zero. Para esse cara ser sempre zero, tem três possibilidades. Ou esse parêntese aqui é sempre zero, ou o meu dl tem que ser zero, ou esse cara tem que ser perpendicular sempre a esse aqui para dar zero. A única possibilidade, gente, correta, é esse camarada aqui ser zero. Porque olha só, o meu dl é um vetor arbitrário. O dl nem sempre
Na verdade, meu DL não é zero. Meu DL é um deslocamento infinitesimal. Ele não é zero. E nem sempre o meu DL vai ser perpendicular a esse cara. Então, o único jeito dessa equação ser sempre zero, sempre igual a zero, é esse cara aqui ser zero. Então, campo elétrico somado com o gradiente do potencial tem que ser sempre zero, para garantir a validade daquela equação, que é uma equação totalmente geral. Então, passa esse cara para cá subtraindo, eu chego finalmente que o campo elétrico é sempre menos o gradiente do potencial. E a relação que eu queria obter. Tá? Ou seja, se você conhece o potencial, o que é potencial? Energia potencial por unidade de carga em todos os pontos do espaço, basta você tomar o gradiente disso com o sinalzinho trocado e obter o campo elétrico. O resultado dessa operação é justamente o campo elétrico. Então você veja que a gente aprendeu a transitar das duas formas, né? Se eu conheço um campo, eu conheço automaticamente a DDP entre um par de pontos qualquer, e vice-versa. Se eu conheço o potencial em cada ponto, eu consigo calcular o campo elétrico, que é essa expressão que está dada aqui. Então, se eu conheço o potencial, eu calculo o campo. Se eu conheço o campo, eu calculo o potencial. De uma representação, eu consigo obter a outra. Né? Então, quando eu for fazer os exercícios, o que eu vou fazer? Já que as duas representações do sistema, né, em termos de campo e em termos de potencial, são equivalentes, né, porque de uma forma eu consigo transitar para outra, qual a representação que eu vou usar? Eu vou trabalhar mais com o conceito de potencial ou mais com o conceito de campo elétrico? Depende. Vai ter situações, como eu já falei para vocês, onde é muito mais simples eu calcular o potencial e aí sim obter o campo, usando essa relação, e vai ter outras situações que é o inverso, que é muito mais fácil eu obter primeiro o campo, por exemplo, usando lei de Gauss, e a partir do campo eu calculo as DDPs. Então, cada caso é um caso, né? Mas é importante vocês guardarem isso. Se você conhece um, você obtém o outro. Se você conhece um, você obtém o outro. Tá legal? E aí, pessoal, com esse resultado, eu consigo, então, demonstrar aquela propriedade que eu falei para vocês no vídeo anterior, que é a seguinte, né? Eu consigo provar agora que essa integral não depende da trajetória, não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Tá? Isso é propriedade de campos conservativos. Tá? O campo elétrico é um campo conservativo, ele conserva a energia mecânica do sistema. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma carga que está submetida apenas à ação do campo elétrico, você tem energia potencial se convertendo em cinética e cinética se convertendo em potencial, o sistema conservativo. É igual no caso gravitacional. Se eu solto essa massa aqui, ó, ela cai convertendo energia potencial em energia cinética. O contrário também é verdade. Se eu arremesso ela para cima, eu forneço energia cinética inicialmente. Essa partícula vai freando, convertendo energia cinética em energia potencial. Por que isso é possível? Estou desprezando atrito aqui no caso, né? Por que isso é possível? Porque o campo gravitacional é um campo conservativo, assim como o campo elétrico. Sempre que um campo vetorial, isso é absolutamente geral, tá? Sempre que um campo vetorial é calculado, ou sempre que ele depende do gradiente de uma função escalar, esse campo é um campo conservativo. Tá? Então isso vale tanto para o campo gravitacional, quanto para o campo elétrico, quanto para qualquer outro tipo de campo. Tá? Então todo campo vetorial conservativo está associado ao gradiente de uma função escalar. Qual que é a consequência disso? Aquilo que eu quero demonstrar, que a integral de linha desse campo conservativo só depende do ponto inicial e do ponto final. Para demonstrar isso, muito simples, né? Olha só, vamos fazer aqui a integral de linha de E escalar dl com o sinalzinho de menos, né? Então, estou fazendo uma integral de linha do campo elétrico, tá? Coloquei esse sinalzinho de menos para que a gente vai associar o resultado com a DDP, tá? Então, vamos calcular essa integral de linha sabendo daquilo aí, daquela propriedade. Bom, menos integral de E escalar dl é igual
menos, que já estava aqui na fórmula. O que é o campo elétrico, gente? O que é esse camarada aqui? Ó? O que é esse sujeito? Esse sujeito é menos o gradiente do potencial. Tá lá, tendo parênteses. Escalar dr. Ok? Então, beleza. Esse menos com esse menos aqui vira mais, né? Então vai ficar positivo aqui fora. Gradiente do potencial, escalar dl. Gradiente potencial, escalar dl, avaliado desde o ponto A até o ponto B. Tá legal? Então, isso aqui é igual integral do ponto A até o ponto B. Gente, o que é isso aqui? Ó? Gradiente de V, gradiente do potencial, né? Escalar dl. Eu não acabei de ver que o gradiente de uma função escalar dl não é justamente o diferencial daquela função? Então, no lugar de gradiente de V escalar dl, isso aqui é simplesmente o quê? dt. Então, a integral de linha do campo elétrico com o sinalzinho trocado é igual ao gradiente... Desculpa. A integral de linha do campo elétrico com sinal trocado é igual à integral do dv. E o que é a integral de dv, pessoal? Isso aqui é o quê? O que é a integral de dv? Não é o v final menos o v inicial? Isso aqui não é vb menos va? Ou seja, potencial elétrico calculado no ponto B, subtraído do campo elétrico calculado no ponto A. Ou seja, esse resultado aqui, ó, que é o resultado dessa integral, com o sinal trocado, não depende de fato dos detalhes da trajetória. Você vê que em nenhum momento aqui nesse cálculo eu fiz qualquer consideração sobre o formato dessa trajetória. Eu simplesmente usei o fato de o campo elétrico ser um campo conservativo, ou seja, ele está associado ao gradiente de uma função potencial. O resultado disso só depende do potencial avaliado no ponto final, subtraído do potencial avaliado no ponto inicial. Ok? Então, de novo, né? Qualquer que seja o caminho de integração que eu pegar aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo. A diferença de potencial entre dois pontos só depende desses pontos, não depende dos detalhes do caminho de integração. Beleza? Isso então demonstra o resultado do vídeo anterior. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, sobre esse capítulo, a parte teórica, né, mais pesada, é isso aqui. Né? A gente definiu potencial e aprendemos a relacionar potencial com campo elétrico, seja dessa forma ou seja dessa forma. Tá? Então, a partir de agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai fazer uma série de exemplos aplicando tanto essa expressão quanto aquela ali. Mas a teoria mais pesada desse capítulo finaliza aqui. Tá beleza? Então, aproveita aí para fazer as anotações e na sequência a gente vai fazer exemplos. Beleza?